Olá, hoje a gente vai mergulhar num ensaio geopolítico bem denso, que imagina um cenário para o nosso mundo no futuro bem próximo, 1º de março de 2026. Vamos juntos decifrar as ideias que, segundo o autor, podem moldar a nossa próxima década. O ensaio já abre com essa frase do Bertrand Russell, que na verdade é a chave de tudo. Ela resume a tese principal, a de que a busca do Ocidente por uma certeza depois da Guerra Fria acabou levando a um erro de cálculo estratégico gigantesco. Para a gente entender bem esse raciocínio, a análise é dividida em 5 partes. E olha, tudo começa com uma ideia muito poderosa que, na visão do ensaio, dominou o pensamento ocidental por mais de 30 anos. Então vamos lá. Parte 1. A ilusão do fim da história. O autor descreve essa ideia como um verdadeiro narcótico estratégico para o Ocidente. Essa famosa tese do fim da história, né? A ideia de que com a vitória do capitalismo e da democracia, a grande batalha ideológica do mundo tinha finalmente acabado. O ensaio argumenta que acreditar nisso funcionou como um tranquilizante, sabe, um narcótico que deu uma falsa sensação de segurança, enquanto novos perigos iam crescendo debaixo do tapete. E foi esse narcótico, segundo o texto, que levou a um erro fatal. O Ocidente trocou seu poder industrial concreto, o hardware da soberania, como fábricas e matéria-prima, pela influência ideológica e financeira, o software. A aposta era que no mundo globalizado, quem controlasse as ideias e o dinheiro controlaria tudo. Mas será que era bem assim? Pois é, essa troca teve consequências bem reais, bem materiais, e é isso que nos leva direto para a segunda parte da análise. A grande transferência de hardware. Olha só esse dado que o ensaio traz, é de arrepiar. A China hoje processa cerca de 70% dos minerais estratégicos do mundo. A gente está falando dos componentes essenciais para absolutamente tudo, de celulares a equipamentos militares. E se a gente olha para alguns setores específicos, o domínio é quase total. Pega o caso dos ímãs de alta performance, que são vitais para a defesa, para carros elétricos, para tudo. A China controla 94% da produção. É praticamente a única fornecedora do planeta. E o futuro? Bom, as projeções citadas no texto são ainda mais impressionantes. A previsão é que, até 2030, a China, sozinha, tenha quase metade de toda a capacidade industrial do mundo. É mais do que as outras grandes economias somadas. O autor dá um nome bem forte para esse fenômeno, a inversão termodinâmica da soberania. É uma analogia com a física. É como tentar construir um prédio começando pelo telhado. A ideia é que o poder real tem que fluir da base material, do hardware, para a estrutura financeira, o software, e não o contrário. Para o autor, essa é uma situação que simplesmente não se sustenta a longo prazo. Ok, mas como essa transferência gigantesca de poder industrial aconteceu? Qual foi o motor por trás de tudo isso? O ensaio chama o mecanismo de arbitragem da hipocrisia. A lógica, segundo o texto, era brutalmente simples. O capital ocidental fugia de casa, onde as regras ambientais, os custos trabalhistas e os sindicatos encareciam a produção, e ia investir justamente onde nada disso era um problema, graças ao ambiente repressivo garantido pelo Partido Comunista Chinês. E aqui vem o pulo do gato do argumento. Na visão do ensaio, a repressão na China não era um defeito ou um problema para o investimento. Pelo contrário, era sua principal vantagem competitiva. Funcionou como um tipo de subsídio invisível que atraiu trilhões de dólares e que, ironicamente, acabou financiando a ascensão de um competidor sistêmico. A partir daqui, o texto muda de tom. Ele nos leva para um futuro fictício para mostrar a consequência final de todas essas tendências, um momento que ele batiza de despertar cinético. O ensaio, então, desenha um cenário hipotético em 2026, onde uma série de crises explode quase ao mesmo tempo. A tese é que a longa fase da paciência diplomática chega ao fim e todo aquele poder industrial e econômico acumulado se transforma em ação militar direta. É esse o tal despertar cinético. Mas o que é esse realismo cinético? Pensa no poder de um país como energia potencial, acumulada na sua indústria, na sua economia. O realismo cinético é o momento em que essa energia toda vira movimento, vira ação, ou seja, força militar em campo. É o ponto em que a diplomacia se esgota e a força começa a falar mais alto. E depois de toda essa análise, o ensaio apresenta 5 conclusões bem diretas, que basicamente redesenham o mapa do poder global como a gente o conhece. Então, o que a gente tira disso tudo? Primeiro, a ideia do fim da história está enterrada de vez. Segundo, a conta daquela arbitragem da hipocrisia finalmente chegou.
E o ponto crucial: o custo para o Ocidente reconstruir sua base industrial vai ser gigantesco. Em resumo, a velha ordem mundial, segundo o autor, já acabou, e a nova será bem diferente. O ensaio propõe, então, um novo jeito de classificar os países, em 3 níveis. E o interessante é que no topo, no nível 1, não estão as nações mais ricas ou democráticas, mas sim os impérios, aqueles que têm armas nucleares e principalmente controle do seu próprio hardware industrial. A soberania real nessa nova era não viria da ideologia, mas da autossuficiência material. E qual seria a regra do jogo nesse novo mundo? O ensaio sugere uma máxima bem direta para dizer o mínimo. Aos amigos, justiça. Aos inimigos, os advogados e a polícia. Ou seja, uma distinção bem clara entre como se trata um aliado e a força que se reserva a um adversário. O texto termina, então, deixando uma pergunta no ar, um desafio. Será que as nações vão ter a clareza, a lucidez e principalmente a vontade de pagar o preço altíssimo de reconstruir sua soberania industrial antes que uma nova crise chegue e essa escolha já não seja mais uma opção? Toda essa análise que fizemos hoje foi baseada no ensaio O Crepúsculo de Fukuyama ou O Colapso da Ilusão de Fazer do Outro o que Ele Não É, de autoria de Daniel de Carvalho. Obrigado pela companhia e até a próxima.